Essa noite nós vamos estar falando de destruindo o engano através da verdade. E o tema da semana que vem vai ser: venha que você vai saber. Tá bom? Aqui não tem esse negócio de passar dica antes, não. Você quer saber a terceira mensagem? Você vai estar aqui. Te desafio a trazer mais uma pessoa. E daí a gente juntos vai estar sendo ministrados. Como já foi passada a série de mensagens, né, a Verdade que Liberta é baseada no livro Passos para a Liberdade em Cristo, de Neil Anderson. Ele foi adaptado pelo pastor Silvado, com aplicações bastante práticas para a nossa vida, onde nós temos dois objetivos muito claros: proteção imediata, rompimento de algo que te afasta hoje de Deus, e resolver questões do passado, quebra de vínculos nocivos, que escravizaram, e talvez escravize até hoje a nossa vida. E é nisso que a gente vai estar trabalhando nesses encontros. Então, por favor, não falte, e traga mais pessoas, como foi dito. Como eu falei para os irmãos, o tema de hoje é destruindo o engano através da verdade. E se tem uma coisa que o inimigo não vou falar que ele é bom em fazer, porque ele não é bom em nada, mas que ele acaba tendo êxito algumas vezes, é nos fazer acreditar em falsas verdades. Então eu queria que antes que a gente começasse o sermão, se abaixasse tua cabeça, fechasse teus olhos, e você tivesse um momento de entrega nessa noite, de clamor, para que, se existe algum engano na tua vida, algo que seja talvez difícil de encarar, de aceitar, cheios do Espírito Santo, nós possamos hoje deixar tudo isso na cruz do Calvário. Que o mais importante nessa noite seja sentir a presença de Deus e sairmos daqui convictos de que Ele já sabe tudo aquilo que nos oprime, o que nos afasta da presença dEle, e acima de tudo, que Ele é o maior interessado em trazer cura, libertação, através da verdade. Senhor Jesus, clamamos, Deus, pela Tua presença nessa noite. Clamamos pelo Teu Santo Espírito, Pai, dando total liberdade, Pai, para que Ele possa sondar nossa mente e o nosso coração, Deus. E se há algo que precisa ser revelado, Deus, por mais que machuque, nós possamos trazer à tona, para que diante do Senhor possa efetivamente ser restaurado, possa ser reconstruído, possa ser curado, possa ser transformado, Pai. Nós queremos nessa noite, após esse tempo juntos, saímos daqui com a certeza, Pai, de que somos livres no Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Se você trouxe a tua Bíblia, eu vou te pedir para abrir no Salmo 32. E nós vamos ler do 1 ao 3, mas nós começaremos pelo 3, que diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E indo para o começo, Salmo 32, 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quando Davi vivia na mentira, ele sofreu terrivelmente. Mas quando ele conseguiu, por fim, encontrar liberdade mediante do Senhor, mediante o reconhecimento da verdade, provou uma alegria indescritível. E é isso que acontece conosco, quando a gente tem a coragem de assumir que algumas coisas precisam ser tratadas, e após tratadas nós provamos a plenitude da presença de Deus em nossa vida. Quando estamos imersos na mentira, tentando ser quem não somos, justificando maus atos, negando pecados e comportamentos inadequados, o que na verdade nós estamos fazendo é dando legalidade para que Satanás continue nos oprimindo e nos acusando. Esses mecanismos de defesa, na verdade, são auto-enganos, que ao invés de nos fazer crescer, nos mantém aprisionados a problemas do passado, mantém aquelas feridas abertas. Mas a palavra de Deus não quer que isso aconteça em nossa vida.
palavra de Deus nos promete vida plena, vida em abundância. E às vezes a gente precisa dar uma mexida nessas áreas para poder viver leves e livres das acusações do inimigo. A única coisa que a Bíblia diz que Satanás criou foi a mentira. Mais nada. Todos sabem que o diabo é o pai da mentira, né? Mas ele muitas vezes, através de coisas que aconteceram em nossa vida, utiliza circunstâncias do passado para nos oprimir, para nos escravizar. E mais do que isso, ele utiliza-se dessas situações que ocorreram para tentar nos convencer de que Deus deixou de nos amar, de que Deus já não se importa mais com o meu problema, com a minha situação. Porque uma vez que eu tenho essa percepção, o que acontece? Eu me afasto. Recentemente nós ouvimos um testemunho que falava assim: eu estava tão mergulhada no caos, que parecia que era Deus lá e eu cá. E é isso que o diabo faz. Porque em momento algum Deus se ausentou dos meus problemas e dos seus. Em momento algum Deus deixou de intervir nas minhas questões e nas suas. Mas Satanás é sagaz nesse sentido. E às vezes ele nos confunde. Mas quando eu me recuso a permanecer na mentira, e eu luto contra ela, essas mentiras que eu falei que Satanás lança na nossa mente, esses mecanismos de tentar maquiar o atual quadro, ou quem realmente eu sou, pela situação que eu estou passando, quando eu luto contra isso, eu enfraqueço a ação do inimigo. E ele é derrotado. Como foi falado semana passada, a batalha começa aqui, nesses insights que o inimigo coloca na tua vida e na minha. Palavras que escravizam, que magoam, coisas que aconteceram lá atrás. Mas quais são os tipos de mentiras que fazem parte da vida das pessoas, Edu? Do que você está falando? Quais são as áreas da minha vida que podem estar sendo influenciadas pela mentira e pelo engano? E tem uma área que é de difícil tratamento, é onde o inimigo consegue ter legalidade, que é o tal do auto-engano. O auto-engano é um processo que pode ser consciente ou inconsciente, e é um tipo de reação que surge quando há um conflito entre a pessoa que eu sou e quem eu queria ser, ou em relação ao momento que eu estou vivendo. Eu queria que o meu casamento fosse assim, mas infelizmente ele é assado. Eu queria que o meu relacionamento com os meus pais fosse assim, mas infelizmente ele é assim, de outra maneira. E existe uma ação nociva do inimigo que nos impede de, em vez de tratar essas coisas, aceitar que é assim mesmo. Isso é um auto-engano. E a gente começa a aceitar que o casamento tem que ser infeliz mesmo, o casamento é isso mesmo. Ou, poxa vida, se ele não quer mais falar comigo, o que eu posso fazer? Ou realmente eu sou isso que ela me disse, que ele me disse. E eu começo a assumir uma identidade que não é a identidade que Deus tem para mim. Exemplos comuns, cotidianos de auto-engano que devem ser combatidos. Coisas simples e práticas para vocês entenderem do que eu estou falando. Compulsividade. Compulsividade. Comprar algo que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para agradar a mim mesmo e impressionar pessoas que nem gostam de mim. Achando que isso vai tapar esse buraco, essa ansiedade, essa angústia. É um auto-engano. Você vai ficar endividado, se duvidar você quebra. Daqui a pouco aquilo que é novo passa a ser velho, já perdeu a graça, e você entra num ciclo vicioso, se auto-enganando toda vez que recebe o pagamento. Infelizmente, casamentos acabam por causa disso. Infelizmente, empresas quebram por causa disso. Autoimagem é um outro engano que a gente tem que combater dia após dia, encarando os fatos. Quando tenho ciência que certos hábitos e comportamentos, e comportamentos, mas ao invés de mudá-los, eu finjo que eles não fazem parte de mim. Tem pessoa que mente, mas não assume que mente, daí mente 2 vezes.
para os outros e para ela mesma, né? Tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não. Exatamente. E esse auto-engano acaba acontecendo na nossa vida. Eu tenho um problema em determinada área, esse problema está me consumindo, esse problema está acabando com a minha vida e com a vida das pessoas que estão próximas a mim, mas ao invés de eu encarar essa situação e buscar ajuda em Deus e em pessoas que possam me ajudar, eu finjo que a vida é assim mesmo. E eu continuo mergulhado no caos. E Satanás dando risada. Às vezes acontecem situações, infelizmente, que a gente acaba tomando conhecimento no ministério, de casais que gastam mais energia tentando fazer de conta que está tudo bem do que realmente tratando os problemas do passado, os problemas do presente, os problemas do cotidiano. Isso é auto-engano. Porque por amor ao meu cônjuge e a Deus, eu vou querer viver a plenitude de um casamento. Não fingir que eu estou vivendo bem. Porque uma hora a gente não aguenta. E é um estilo de vida doente, que deve ser combatido. Opinião de terceiros, quando a necessidade de aceitação leva a pessoa a fingir ser quem ela não é, mas sim como um modelo idealizado. E agora nessa era de mídias sociais é algo que tomou conta, né? Se tornou padrão aquele sorriso Facebook. Você faz aquela cara de paisagem, mas por dentro o coração está quebrado. Você reúne a família ao redor da mesa e todo mundo faz aquela cara assim de como, olha que dia legal, mas por dentro ninguém aguenta olhar para a cara do outro. Mas eu preciso mostrar para todo mundo que eu faço parte de uma família feliz. Mas eu preciso mostrar para o meu vizinho que a minha família é mais feliz do que a dele. E ao invés de gastar tempo e energia para realmente ter essa família feliz, que é o que Deus quer, porque família tem esse propósito, é um projeto de Deus, é viver em plenitude, é viver em felicidade, eu me contento com as migalhas do fingimento. Por dentro estou pedindo socorro. Estou clamando, Senhor, restaura os nossos relacionamentos. Puxa vida, faz dessa mesa aqui um local abençoado e abençoador, onde a gente possa estar junto todo final de semana, celebrando, de verdade. Mas e por dentro, Senhor, leva esse pessoal daqui, porque eu quero ficar sozinho. E é difícil assumir, aceitar esse tipo de sentimento. Mas ele é mais comum do que a gente imagina. Se não na família, às vezes com o cônjuge. Se não com o cônjuge, infelizmente, às vezes até com os filhos. Se não com os filhos, talvez com os pais. Se não com pessoas de relacionamento tão próximo, talvez com a empresa e com o patrão. E eu fico fingindo que está tudo bem, fazendo aquela cara de paisagem, mas na verdade eu não estou aguentando estar ali. Isso precisa ser tratado, porque todos esses auto-enganos geralmente são consequência de algo maior do passado, ou podem desencadear algo maior no futuro. O maior engano que Satanás pode incutir na nossa mente, no nosso coração, é a falsa ideia, aquilo que eu falei para vocês, de que Deus não se importa mais, ou de que não tem mais jeito. Recentemente eu fui tomar um café na casa de um casal de amigos, e na hora que eu cheguei, assim, o pau estava quebrando lá dentro. Estava feio o negócio, assim, se ouvia da rua. E daí bati, né, me chamaram, entra aqui e tal, vamos conversar e tal. E é engraçado, assim, porque... Engraçado não é triste, não é engraçado não, esqueça o engraçado, é triste. E na hora que eu entrei na casa, a pessoa falou bem assim, não esquenta não, pastor, família é assim mesmo. Eu falei, não é não. Não é não. Pai desrespeitando o filho, filho desrespeitando o pai e pai oprimindo o filho. Afirmando algumas coisas que talvez ele nunca mais venha a esquecer. Filho desqualificando o pai na frente da mãe. Uma mãe imóvel,
quase que indiferente à situação, apenas observando isso. Isso é família? Não é, né, gente? Mas o diabo quer que você pense que é. Para que você viva nesse caos e as próximas gerações acreditem que isso é família. Falácia do inimigo. Para mim e para você. Algumas pessoas ouviram coisas do tipo: você foi um erro. Você não tem valor. Você nasceu para ser infeliz. Ou passaram por algum tipo de abuso físico ou psicológico na infância, adolescência, fase adulta, que de certa forma as aprisionou a este passado e as afastou de sua verdadeira identidade em Cristo. Eu quero te falar hoje, meu irmão, o que a palavra de Deus diz a teu respeito. João 1,12. Se tiver onde anotar, anote. E na hora que a acusação vier forte, você vai ler isso aqui. João 1,12. Diz que ao crermos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Você é filho. Você é filha de Deus. De um Deus que é fiel, como nós cantamos, de um Deus que é bondoso, de um Deus que quer ver todas essas áreas da tua vida restaurada. Um Deus que quer te proporcionar felicidade dentro do seu lar, no seu local de trabalho, e que quer te usar para alcançar pessoas que não o conhecem. Amém? Estão comigo? Tá friozinho, garoa, aquela coisa. O primeiro baque do inverno mexe com o povo, né? Dá uma sonolência, mas eu preciso que vocês estejam comigo, senão vocês vão perder o fio da meada. João 15,15 diz que somos amigos de Cristo. Amigos de quem se importa com o teu problema sim, que quando vem o choro ele está lá para secar, para te levar no colo, como o pastor Edmilson falou, para te trazer confiança no momento da incerteza, para trazer restauração no momento do caos. Amigos de Cristo. E anote ali, Colossenses 1, 13 e 14, uma palavra que você deve guardar no teu coração, que diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, perdão pelos nossos pecados. É esse Deus que está aqui te ouvindo, que colhe a tua oração, esse Deus que te perdoa de todos esses altos enganos que o inimigo colocou na tua mente, no teu coração. A gente precisa buscar, a gente precisa se entregar. O segundo esquema de engano de Satanás é a autodefesa, muito comum. E se nós formos honestos com nós mesmos, eu creio que 100% da massa aqui vai acreditar que em algum momento da vida, ou se duvidar do dia, utilizou-se da autodefesa, defendendo a si mesmo em vez de confiar em Cristo e mudar. Negação é um tipo de autodefesa. Quando a pessoa recebe uma crítica, mas prefere não reconhecer o erro, para não aceitar a falha ou a limitação. Me coloco num pedestal intocável, e quando sou acusado de uma situação, eu faço cara de gol contra e toco a vida. E eu nem pondero sobre aquilo que está sendo falado a meu respeito. Se tem uma coisa que eu aprendi e que mudou muito a minha vida enquanto marido, foi uma vez que eu cheguei assim com o coração bem pesado para falar com o pastor Tunala, e eu falei para ele: pastor, eu estou chateado. Ele falou: por que você está chateado? Porque a Patrícia falou isso a meu respeito. Eu pensei, agora ele vai falar: não, mulher é assim mesmo e tal, né? Pensei, vai me ajudar, meu pastorzão, vai me dar um abraço, aquela coisa toda, vamos tomar um café e ser feliz. Daí ele me olhou nos olhos assim e falou: Edu, mas você já não parou para pensar se ela não tem razão? Aí bagunçou comigo, né? Eu, como assim, pastor? Ele falou: para pensar. É a pessoa que Deus separou para viver contigo, não é? Eu falei: mãe da Isabela, tua esposa, você não ama ela? Claro que ama. Ela não ama você? Eu falei: ama. Então para pensar. Ela já entendeu que ela vai também carregar esse fardo que é você pro resto da vida.
Então, se essa pessoa que te ama vem e fala para você que tem algumas áreas, tem alguns pontos que precisam ser melhorados, você acha que ela se preocupa com você ou porque ela te vê mal? Assim, a minha vontade é de responder outra coisa que me garantisse o sossego, né? Mas eu entendi, pastor. Entendi o recado. E agora eu aprendi. Sou bem cabeça dura ainda. Tomara que ela não veja. Mas de assumir algumas coisas ainda. Mas hoje, cada vez que ela acende a luzinha amarela, em oração, eu falo para o Senhor: por que ela falou isso hoje para mim? Será que eu estou sendo assim mesmo? Para que eu possa vencer essa autodefesa e esse autoengano, porque isso só vai fazer mal para o meu casamento. Só vai fazer mal para o meu relacionamento com a Patrícia, minha esposa, e com a Isabela, minha filha. Fantasia, fuga do mundo real. Exemplo, não reconhecer um vício ou uma crise. Quando eu estava largado por aí, e eu fiquei bem largado por aí, eu tinha um problema sério com bebida. Eu trabalhei durante 8 anos em cargo de gestão em multinacional de bebida. Eu assinava boa parte dos contratos com as principais casas noturnas de Curitiba. E o que acontece? Quando você está envolvido nesse meio, a fim de receber um benefício, essas casas me proporcionavam alguma coisa, que era a bebida. Muitas vezes sem custo. Sem perceber, eu me tornei um alcoólatra. Cada sentada minha para tomar um chopp, uns 10, 12. Com o carro da empresa. Mas ai daquele que falasse que eu tinha problema com bebida. Inclusive minha esposa. Autodefesa. Achando que eu estava controlando tudo, que aquilo era social, que fazia parte do meu ramo de atividade. Olha como o diabo é sagaz e como nós somos tolos. E eu estava jogando o meu casamento no lixo, sem reconhecer que eu era um alcoólatra em potencial e que eu estava destruindo vidas, a começar pela minha fantasia, fugindo do mundo que eu vivia, fingindo que eu era quem eu não era. Isolamento emocional, não tocar em certos assuntos ou abordar certos temas para não precisar resolvê-los. E tem não sei como que se chama isso, mas é uma metodologia, é um jargão que eu aprendi com o pastor Edmilson recentemente, que é a filosofia do cano entupido. Como é que acontece isso? Você se protege, se defende do tratamento de algumas áreas, porque você sabe que isso vai machucar. Só que o que acontece? Assim como um cano entupido de sujeira, a água não flui. A tua vida não flui. Porque tem muita coisa ali, sabe, que está travando, está batendo. E você precisa tratar disso, de verdade, por mais que doa. Mas definitivamente tirar a sujeira debaixo do tapete e tratar. Para que o cano não fique mais entupido. E a água da vida flua nesse cano. E uma vez que você destrava isso, é impressionante. Eu provei isso na minha vida. Relacionamento com algumas pessoas do passado, onde eu trazia muita mágoa, muito ódio. Eu perdi meu pai muito novo, eu perdi meu pai com 8 anos de idade. E eu não entendia algumas coisas, até pouco tempo atrás. E como foi bom permitir que esse cano da minha vida fosse desentupido. E que muitas coisas começassem a fluir. E que a vida voltasse para o rumo. E que já não existisse mais mágoa, mais rancor, mais angústia, mais pesar. Mas alegria. Pelos poucos 8 anos que eu vivi com o meu pai, mas que foram sensacionais, porque me deixaram um legado de um homem honesto, trabalhador, atencioso, em quem eu posso me espelhar hoje. Então eu não olho mais pelo tempo que eu não passei. Eu sou grato pelo tempo que eu passei. E tento fazer o melhor possível para deixar memórias, para quando Deus me chamar, a Isabela também possa ter a mesma percepção. Projeção. E esse aqui é um negócio sensacional também, se duvidar, hoje a gente praticou. Colocando a culpa de tudo em outras pessoas. Exemplo, o casamento não está bom, a culpa é dela. Só dela. Não, mas é ele que, eu já falei 500 vezes que ele tem que mudar isso, mas ele não muda. Só dele. A gente tem que entender que certas coisas na vida, ou você cresce junto, ou você não cresce. Ponto. O casamento é uma delas. Não tem esse negócio.
A culpa é dele, a culpa é dela. A culpa é dos dois cabeçudos. Ficam se acusando em vez de resolver. Não é verdade? Empresa. Camarada é mandado embora. A culpa é do patrão. Mas que não consegue olhar para dentro dele e ver que ele não estava entregando aquilo que a empresa queria. Às vezes é por alguma dificuldade que ele está passando e tal, e isso é compreensível, mas às vezes ele não se dedicou para fazer aquilo que a empresa pedia dele. Ele não buscou aquilo que realmente fazia, aquilo que a empresa o contratou para fazer. E daí quando perde emprego, a culpa é do patrão, a culpa é do sistema opressor. Sejamos realistas, né, meus irmãos? Quantas vezes a gente se vitimiza de tudo? Racionalização. Justifica seus erros e não os admite. Exemplo. Eu sou assim mesmo. Eu fui criada assim. Esse é o meu jeito. Ele que mude. Como se a pessoa fosse uma ilha. E tudo o resto tivesse ao redor dela. E que tivesse que se adequar ao padrão dela, que ela estabeleceu ou que ela entende como correto. E essa racionalização, ela vem com respostas, por exemplo, assim: eu só te tratei desse jeito porque você me falou primeiro. Sabe? Fica sempre colocando uma desculpinha pelos maus erros, na verdade, pelos maus hábitos. Em vez de parar, pensar e falar, opa, do jeito que nós estamos tratando esse relacionamento, vai ter problema. E o que é pior, infelizmente, eu já tive o desprazer de ouvir assim, de uma pessoa, eu só vejo pornografia porque você não me satisfaz. Não. Você vê pornografia porque você tem algum problema e precisa ser tratado. Eu só saí de casa porque você não cuidou de mim. Você não deu o que eu queria. Você não atendeu às minhas necessidades. Não, você saiu de casa porque você perdeu o respeito à sua esposa, ao seu esposo, e perdeu o temor diante de Deus. Mas dá para tratar. Dá para restaurar, desde que assuma-se o erro, busque em Jesus a salvação e as coisas vão mudar. E todos esses enganos citados vão se tornando parte de nós de forma quase que imperceptível. E acabamos vivendo acorrentados a esse estilo de vida nocivo e destruidor, para mim e para quem está do meu lado. Não sei se vocês lembram, uma vez eu falei da questão do pecado, é como uma pedra na água parada. Pensa naquele poço, água paradinha, você joga uma pedra. Se a pedrinha for menor, ondinhas menores. Se a pedra for maior, ondas maiores. Mas as ondas sempre acontecerão. Não tem como. Se eu vivo nesse auto-engano, se eu vivo nessa autodefesa, se eu vivo dando legalidade para que o inimigo domine as minhas atitudes, os meus relacionamentos, eu vou sofrer sim as consequências. Com maior ou menor intensidade. Mas elas vão acontecer. Mas a gente também pode concluir que a única maneira de vencer essas defesas mencionadas é aceitar que eu possuo em minha personalidade alguns desses traços. Por isso que quando a gente começou o sermão, eu fiz essa oração e pedi para que Deus mostrasse para a gente. Porque eu falo para os irmãos, enquanto eu preparava esse sermão, muita coisa foi mostrada para mim, que eu preciso rever na minha vida. Em maior ou menor intensidade, mas que eu preciso ser honesto comigo mesmo, diante de Deus. Para que eu possa viver na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, tudo aquilo que Deus tem para mim, para que o cano da minha vida não volte a ficar entupido. Amém? Precisamos buscar ajuda em Deus e ajuda em pessoas capazes de me auxiliar. A palavra de Deus diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Isso aqui é palavra de ânimo, de esperança. Isso aqui é para você sair daqui revigorado e não pesaroso. Se eu confessar o meu pecado, que Ele já sabe que eu tenho, que Ele já sabe que eu cometo, Ele é fiel, como nós cantamos, de justo para perdoar. Talvez existam coisas na minha vida que eu não consigo me perdoar, mas Ele me perdoa. Isso é sensacional. Esse é o tamanho do amor de Deus. E nos purificar, ou seja, Ele nos tira dos erros. Ele nos tira do estilo nocivo de vida, de toda injustiça, perdão. E já caminhando para o final, meus irmãos, essa é a chave da nossa noite. Só é possível derrotar a mentira através da verdade. A verdade é a nossa arma contra as ciladas do inimigo. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Deus amado, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, Pai, reconhecendo a nossa dependência, Pai, do Senhor, para quebrar todo o vínculo que tem nos oprimido nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, Deus. Reconhecemos a nossa necessidade, Pai, da Tua presença em nosso meio, Deus. E nos colocamos diante do Senhor hoje, Pai, de maneira humilde, submissa, Pai, clamando, Deus, pelo Teu mover sobrenatural. Pai, o Senhor sabe o que tem afligido os meus irmãos, Pai. O Senhor sabe o que tem os tirado, inclusive noites de sono, Pai. O Senhor sabe tudo aquilo que o inimigo tem tirado da vida deles, Pai, através de falsas ideias, de mentiras equivocadas que foram plantadas por ocasião do passado, alguma coisa que foi dito, talvez até por pessoas que eles amam, alguma circunstância, Pai, que os fez se sentir menor diante do Senhor, Pai. Mas eu clamo ao Senhor, Pai, derrama do Teu bálsamo nessa noite, Pai. Derrama do Teu poder, do Teu perdão, da Tua misericórdia, Pai. Que os meus irmãos, ao saírem daqui hoje, possam sair daqui convictos de que seus pecados foram perdoados, Deus, porque o Teu sangue naquela cruz não foi em vão na vida deles, Deus. Eu clamo ao Senhor, Pai, se há qualquer vício, se há qualquer mau hábito, Deus, se há qualquer inclinação que tenha os afastado do Senhor, que o Senhor possa restaurar hoje, Pai, de uma vez por todas, Deus. E usa-nos, Pai, enquanto igreja, para sermos o suporte que os meus irmãos precisam, Deus, a superar tudo aquilo que o inimigo tem os tirado, Pai. Nós queremos provar da verdade, da Tua verdade, daquela que nos traz cura, daquela que nos traz novidade de vida, e que só é encontrada no doce nome do Senhor Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.